Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Primeiramente, nós vamos falar sobre consórcios públicos e depois entes em cooperação. Dois assuntos que não têm muita incidência em prova, mas que também caem e nós não podemos deixar nada para trás. Na próxima aula nós vamos falar de órgãos públicos, um assunto esse muito importante para a nossa prova. Mas vamos lá. Nós vamos falar então primeiramente de consórcios públicos. O que vem a ser? Olha, a definição está no decreto 6.017 de 2007. Para os fins desse decreto, considera-se consórcio público pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação na forma da Lei 11.107 de 2005. Foi a lei que possibilitou a existência de consórcios públicos e esse decreto veio regulamentar para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como uma associação pública com personalidade de direito público e natureza autárquica ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Detalhes nesse conceito, nessa definição. Olha, quando dois ou mais entes, União, Estado, município, imagine 3 municípios que querem se unir para formar uma pessoa jurídica para proteger uma certa nascente de água que abastece aqueles 3 municípios. Então eles vão se unir e vão criar uma nova pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica será um consórcio público. Vejam um detalhe, olha, o interesse comum. Então, para que se cria um consórcio público? Para a realização de um interesse comum, para um objetivo comum entre esses entes. E qual é a forma constitutiva? Será uma associação pública. Será uma associação pública. Essa associação pública pode ser de direito público, que vai ter uma natureza autárquica, ou de direito privado, semelhante às empresas públicas e sociedade de economia mistas. Portanto, será uma associação pública de direito público ou direito privado. Associação pública de direito público ou associação pública de direito privado. Portanto, como que nasce? Através de um contrato. Haverá um contrato de consórcio vai criar essa associação que será através desse consórcio público. O artigo 7º deste mesmo decreto diz o seguinte: o consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. 2. De direito privado mediante o atendimento do previsto no inciso 1 e ainda dos requisitos previstos na legislação civil. O que é importante para a prova? É saber lá, é você lembrar, ter uma boa memória, entender, repetir isso bastante, entender que essa associação pública ela é híbrida. Ora, ela pode ser tanto de direito público, semelhante à autarquia, tanto de direito privado, semelhante às empresas públicas e sociedade civil. Quando for de direito público, vai ser mediante a vigência das leis, e do direito privado, semelhante previsto diante dos requisitos previstos na legislação civil, no Código Civil. Veja o que diz o parágrafo 1º. Os consórcios públicos, ainda que revestidos de personalidade jurídica de direito privado, observarão as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, a admissão de pessoal e a prestação de contas. Portanto, é uma pessoa jurídica de direito privado. Quando ela for pessoa jurídica de direito privado, mesmo assim, haverá derrogações para o direito público. Ela vai ter certas características de direito público. Continuando. Então, o que são consórcios públicos? Reunião de entes políticos, seja União, seja 2 estados, 3 estados, 2 municípios, 10 municípios, 100 municípios, Distrito Federal, para uma finalidade comum, prestação de serviço, fins ambientais, fins de saúde. Eles celebram um contrato de consórcio público, nasce uma nova pessoa jurídica para a administração indireta e recebe o nome de associação.
nasce uma associação. Desse consórcio público nasce uma nova pessoa jurídica e é denominada associação. Como eu já falei e repetindo, pode ser direito público, associação pública, uma espécie de autarquia, ou de direito privado, que será uma associação privada com o mesmo regime das empresas públicas ou sociedade de economia mista. O regime na prática é híbrido. Exemplo, fins ambientais, fomento, prestação de serviço, etc. Pessoal, com isso que nós falamos aqui, você pode voltar e se você anotou, depois leia mais uma vez. Tudo isso aqui não vai cair mais do que isso para a nossa prova. Você deve saber que é uma pessoa jurídica formada por entes da federação, União, Estado, Distrito Federal, município, para um fim comum, um interesse comum desses entes. É uma pessoa jurídica, ela possui personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica ou de natureza privada. Quando for de direito público, vai ser mediante a vigência das leis. Se for privado, mediante o que está previsto no Código Civil. Os consórcios públicos, quando for revestido de direito privado, mesmo assim eles observam as regras, certas regras de direito público. Por exemplo, licitação, contrato administrativo, a admissão de pessoal através de concurso público e a prestação de contas pelo Tribunal de Contas do município, se houver Tribunal de Contas do Estado ou da União, conforme o caso. Tranquilo? Consórcios públicos é isso aí. Entes de cooperação. Entes de cooperação é o outro assunto dessa aula. Além dos órgãos e das entidades que compõem a administração direta e indireta, existem outras pessoas jurídicas que prestam atividades de interesse público, embora não integrem a administração pública direta ou indireta. Embora não integrem, mas eles são importantes. Eles são importantes porque eles desenvolvem atividades de interesses públicos. Estes entes de cooperação são chamados também de entidades paraestatais ou terceiro setor. Já caiu questão na prova, nós veremos daqui a pouco, já caiu não falando paraestatais nem entes de cooperação, apenas terceiro setor. Tipo assim, as pessoas jurídicas denominadas terceiro setor, etc, etc, etc. Então nós temos que saber que esses entes de cooperação podem ser chamados de paraestatais ou ainda terceiro setor. Esses entes de cooperação paraestatais do terceiro setor prestam atividades que interessam ao poder público. Então, elas prestam atividades. São pessoas jurídicas de direito privado que, sem fins lucrativos, realizam projetos de interesse do Estado, prestando serviços não exclusivos e viabilizando seu desenvolvimento. Eu disse que são pessoas jurídicas de direito privado. Nós vimos no consórcio público que ele pode ser tanto de direito público, semelhante às autarquias, quanto de direito privado, semelhante à empresa pública e sociedade de economia mista. Mas nós temos que tomar o cuidado. Nós dissemos que são pessoas jurídicas de direito privado, certo? Certo. Sem fins lucrativos. Beleza, isso é importante também. Essa não possui o fim lucrativo e realizam projetos de interesse do Estado, prestando serviços não exclusivos e viabilizando o seu desenvolvimento. Os projetos que são realizados por esses entes são de interesse do Estado. Portanto, apesar de serem exclusivamente pessoas jurídicas de direito privado, haverá uma certa fiscalização. Portanto, o direito privado não é absoluto, ele será afastado em algumas hipóteses. Tranquilo? Então vamos continuar. Tais pessoas jurídicas não pertencem ao Estado e submetem regra ao regime de direito privado. Isso aqui nós já falamos 2 vezes. Nessa feita, por exemplo, mesmo em relação às demandas judiciais que envolva recursos públicos ou a prestação de serviços de interesse público, os entes de cooperação não dispõem dos benefícios processuais inerentes à fazenda pública. Ele não possui, portanto, aqueles benefícios não extensíveis às outras empresas privadas. O que não for possível para as empresas privadas comuns, esses entes em cooperação, esse terceiro setor, também não poderá receber. O grande problema aqui, e anote isso que eu vou falar, pessoal,
é de direito privado, mas certos entes cooperados podem receber dinheiro, recursos públicos. Eles receberão recursos da dotação orçamentária. Quando o ente fizer o Estado, o município, a União fizer ali sua lei orçamentária anual, ela vai destinar parte do recurso para esses entes de cooperação, porque eles celebram um vínculo com o Estado. Dessa forma, apesar de ser regime jurídico de direito privado, vai haver certa fiscalização, certas normas de direito público deverão ser aplicadas, como a fiscalização pelo Tribunal de Contas, entre outras. Então, por isso, caiu assim na prova. Olha, as pessoas jurídicas que integram o terceiro setor têm regime jurídico privado parcialmente afastado pela incidência de normas de direito público. E a alternativa está correta. Está correta, é isso mesmo. Portanto, o regime jurídico é privado. Esse terceiro setor, esses entes de cooperação, o regime jurídico é privado, mas parcialmente afastado pela incidência de normas de direito público. Por quê? Porque eles recebem dinheiro, podem receber dinheiro da administração pública. Tranquilo? Então vamos lá. Exemplos aqui de entes de cooperação. Sistema S, Senai, Senac, etc. Organização social, OS, entidade de apoio e 4, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Sistema S. São ONGs que celebram vínculo com o Estado e cooperam. São paraestatais, também denominado terceiro setor. Estão fora da administração pública, portanto, pessoa jurídica de direito privado. Prestam serviços que não são públicos propriamente ditos. Por isso, não é prestado diretamente pelo ente, pelo Estado, pela União, Estado, município. Exemplo, serviço social autônomo, SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, agem fomentando diversos setores profissionais, assistência, curso de qualificação, aperfeiçoamento, teatro, cinema, lazer, assistência médica, odontológica, curso de formação na indústria, e etc. A ideia é incentivar as diversas categorias profissionais. Ora, essas atividades que eu acabei de citar não são atividades públicas, mas são atividades de interesse público. Por isso, são pessoas jurídicas de direito privado que recebem dinheiro do setor público porque desenvolvem atividades de interesse público. Não prestam serviço público propriamente dito. Não tem fins lucrativos, mas esse lucro pode acontecer. Esse lucro pode acontecer e, quando ocorrer, não será ilegal. Não é o fim, mas pode haver o lucro. Ainda o sistema S pode vir de dois recursos: dotação orçamentária do Estado, portanto, o Estado pode fomentar, pode enviar recurso do seu orçamento, a União, o Estado, o município, e contribuição para fiscal. Para a fiscalidade, é delegação da capacidade tributária. O sistema S tem capacidade de cobrar tributos por delegação, diferente de competência tributária. Quem tem a competência tributária é o ente personalizado, é a União, é o Estado, eles têm competência. A contribuição para fiscal, ela é delegada. O sistema S, então, vai cobrar, por exemplo, da indústria, aquela contribuição. Então, é para fiscal. Então, pode vir tanto da União quanto das empresas subordinadas vinculadas a esse sistema S. Estão sujeitos ao controle pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque cobram tributos, Tribunal de Contas. Mais uma prova de que, apesar de ser entidade de personalidade privada, vai ser derrogada em certos momentos para como se fosse público. E o último ponto aí, são sujeitas à licitação, pois são controladas pelo poder público. Procedimento simplificado. O procedimento simplificado desse ente de cooperação, Sistema S, os procedimentos de licitação é simplificado. Não tem outros privilégios. O regime é CLT. Então não tem privilégios processuais, não tem prazos estendidos, não possui então privilégios que não são extensíveis a outros entes, a outras empresas privadas. Lembrando que o regime de seus funcionários é pela
consolidação das leis trabalhistas. O segundo ente cooperado que nós vamos falar, desculpa aqui pessoal, é cooperado, está faltando uma letrinha aí. Organização Social, OS, foram criadas pela Lei 9637 de 98. O artigo 1º diz o seguinte: o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendido aos requisitos previstos nesta lei. Imagine um órgão da administração pública que está sucateado. Esse órgão possui bens, possui um prédio, possui uma estrutura organizacional. O que ocorre? Ela se extingue essa organização, então pode haver uma qualificação deste órgão que foi extinto. Portanto, vai pegar aquele pessoal, aquele local, aquela estrutura e vai criar uma pessoa jurídica de direito privado. Um órgão ali que foi uma estrutura que foi extinta, será criada uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e as suas atividades sejam dirigidas para o ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e a saúde, e atendendo outros requisitos. Portanto, como nasce a organização social? Uma estrutura da administração pública direta ou indireta uma organização da administração direta que é extinta, e aí cria-se uma pessoa jurídica e nasce essa organização social, essa OS. Portanto, nasce da extinção de uma estrutura da administração, leva o pessoal, bem público e recebe o recurso do orçamento. Por isso, haverá a fiscalização. Por isso, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, não é absoluto, porque existe recurso público envolvido. A transferência é feita através de um contrato de gestão. Ocorre um contrato que transfere aquele bem, aquele pessoal da estrutura extinta para a organização social. Já falei que recebe dotação orçamentária, bens públicos, cessão de servidores públicos da antiga estrutura. Assim, os funcionários públicos que, se fossem seletistas, poderiam ser demitidos. Se fossem servidores públicos, poderiam ser transferidos para outro setor ou ainda ficar em disponibilidade. Nós veremos isso em serviços públicos. Mas, nesse caso, eles são transferidos daquela estrutura extinta e vão para a organização social. Quem administra a organização social? Um conselho de administração. É constituído um conselho de administração que vai administrar essa OS. O Tribunal de Contas controla, mas ganharam dispensa de licitação. Artigo 24 da Lei 866/93. Possui dispensa de licitação decorrente do contrato de gestão. Não precisa licitar. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade, número 1923. Mas ainda esses entes, essa organização social, possui dispensa de licitação. Esse artigo 24 da Lei de Licitação é um artigo muito importante. Eu recomendo quem for fazer concurso, qualquer concurso que caia direito administrativo, leia. Eu fiz um vídeo que eu comento ele todo. Eu fiz a Lei 866 até o vídeo de número 31. Um daqueles vídeos eu comento todos os artigos da lei, todos os artigos todos os incisos, alíneas do artigo 24. Recomendo você ler ou assistir esse vídeo, porque ele traz todos os casos de dispensa de licitação. Quando que a licitação é dispensável. Existem as hipóteses em que a licitação é inexistente, mas essa dispensável tem maior incidência em concurso público. Não é absoluto o caso de dispensa, mas é bom você dar uma olhada. Terceiro, nós falamos da OS, agora, rapidamente, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OSCIP, criada pela Lei 9790 de 99. O artigo 1º dessa lei diz o seguinte:
podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais e as normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por essa lei. Antes de comentar esse artigo 1º da lei, eu vou abrir um parênteses aqui e para falar aquilo que é mais importante sobre essa OCIP. OCIP não é uma pessoa jurídica. Isso aqui, olha, se você memorizar isso aqui, você mata a questão, porque a prova vai tentar confundir você OCIP com OS, com consórcios públicos. Portanto, OCIP não é uma pessoa jurídica, mas uma qualificação especial. Qual dessas é uma qualificação? É a OCIP, concedida pelo Estado às pessoas jurídicas da sociedade civil sem fins lucrativos, que tenham por finalidade determinadas atividades sociais elencadas pela lei. Portanto, quando uma sociedade civil sem fins lucrativos ela desenvolve atividades que é interessante para o poder público, ela pode receber uma qualificação. Essa qualificação vai a denominar de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, e será um ente cooperado com o poder público. Não é uma pessoa jurídica. OCIP não é pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica própria. Podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público, ainda no artigo 1º, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Olha, originariamente é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, mas essa qualificação que lhe é apresentada não lhe dará um conceito de nova pessoa jurídica. A personalidade jurídica que ela tem é a inicial. A mesma personalidade jurídica que ela havia enquanto empresa, enquanto sociedade civil, ela vai continuar, não vai criar uma nova pessoa jurídica. Portanto, não é, quando eu digo que a OCIP não é uma pessoa jurídica, ela não é em si. A empresa é uma pessoa jurídica inicial, lá no código, de acordo com seu estatuto, mas essa OCIP não cria uma nova pessoa jurídica. Portanto, a OCIP não é uma pessoa jurídica. A OCIP é uma qualificação que é dada àquela pessoa jurídica, ok? Então, guarde isso. Sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos. Olha, isso aqui é novo, antigamente era 1 ano. Isso aqui, portanto, é redação nova, no mínimo 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam os requisitos estabelecidos por esta lei. Então, a lei que criou a OCIP, a Lei 97/90, traz um rol ali de características que essa organização da sociedade civil deve ter para que ela possa ser qualificada como OCIP. Atendeu isso e tem 3 anos de funcionamento, ela poderá ser qualificada. Agora veja o que diz o parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui entre os seus sócios associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores, eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio auferidos mediante o exercício de sua atividade e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objetivo social. Portanto, esse lucro dessa empresa, dessa organização, o termo melhor é organização. Aquilo que for superior à sua manutenção não pode ser aplicado em si próprio, deve ser aplicado no respectivo objetivo social. Se o excedente daquilo que ela adquire for aplicado no objetivo social, portanto, ela sim poderá ser denominada sem fins lucrativos. Ela será sem fins lucrativos e se enquadra no conceito das OCIPs. Olha, um departamento público busca uma parceria com a OCIP para que esta modernize o seu departamento. Então ocorre o termo de parceria.
que é a forma de contrato para um projeto determinado. Imagine, por exemplo, uma OCIP que presta assessoria jurídica. Então, o departamento público poderá fazer essa parceria. Um órgão qualquer do poder público, da União, por exemplo, vai fazer uma parceria com a OCIP e ela vai modernizar, vai prestar assessoria a esse departamento. Então, desde que ela atenda aqueles pré-requisitos para que seja uma OCIP. Pode ser assistência social, cultural, patrimônio histórico, artístico, desenvolvimento econômico e social, assistência jurídica, defesa de direitos humanos, entre outros. Pode haver recursos públicos. Então, por isso o Ministério Público também vai ficar de olho, não só o Ministério Público, porque o Ministério do Trabalho veio extinguindo essas parcerias, porque existem muitas fraudes. O regime é exclusivamente privado. Dessa forma, o poder público não interfere nessa parceria. Por isso, não há essa interferência direta do poder público, do executivo, por exemplo, sobre essas parcerias. Neste caso, há muita fraude, há muita corrupção. O Ministério do Trabalho vem extinguindo essas parcerias. Portanto, para a sua prova, pode sim haver recursos públicos. Não está anotado aqui, mas eu vou escrever aqui e você guarde isso. As organizações sociais, as OSs, não podem fazer parceria com, ou melhor, as OSs, elas não podem ser, as organizações sociais não podem ser OCIPs, não podem ser qualificadas como OCIPs. Organizações sociais que nós estudamos nessa aula não pode ser OCIP. Tranquilo? Existem na lei 9790, várias, por exemplo, empresas privadas, as empresas comuns não podem, por exemplo, empresas comerciais, sindicatos, também não podem ser qualificados como sociedade civil de interesse público e, portanto, não vai receber o recurso público dessa forma e não vai haver os benefícios dessas OCIP. Tranquilo? Então vamos lá, a gente já está terminando nossa aula. Vamos falar agora, para encerrar, as entidades de apoio foram instituídas pela Lei 8958 de 94. Somente as universidades podem ser entidades de apoio, desde que diz o artigo 1º dessa lei. As instituições federais de ensino e as demais instituições científicas e tecnológicas de que trata a Lei 1093 de 2004 poderão celebrar convênios e contratos nos termos do inciso 13 do caput do artigo 24 da Lei 866 de 93 por prazo determinado com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos. Nós vamos ler o parágrafo 1º. Nós vamos entender o seguinte: o que são entidades de apoio? Imagine uma universidade e hospitais públicos, hospitais de escola, que estão sucateados. Então, esses servidores se reúnem e formam uma pessoa jurídica de direito privado e ganha a natureza de fundação privada ou associação privada. E dentro desse próprio órgão, eles vão desenvolver esse trabalho. Então, imagina servidores de uma universidade que está sucateada e ainda com um hospital. Então vai haver essa junção, eles vão formar uma pessoa jurídica de direito privado, que será uma fundação privada ou uma associação privada e vai desenvolver alguns fins. Eles celebram um convênio com o Estado, quem paga o servidor é o próprio Estado. Então, essa pessoa jurídica de direito privado, que será uma fundação ou associação, que veio dessa junção aí desses funcionários do hospital, da universidade. Então, após criar essa pessoa jurídica de direito privado, eles vão prestar atividades de incentivo à pesquisa. Por exemplo, eles vão vender cursos, financiar pós-graduação
Cuidado, não é prestação de serviço público. As entidades os entes de cooperação, entidades de apoio, não prestam serviço público. Eles vão incentivar a pesquisa, vender cursos, financiam pós-graduação. Por exemplo, Finatec, FAPEP, FUSP, CERT, eles estão dentro das universidades públicas. Eles usam o pessoal dessas universidades e usam ainda a estrutura dessas universidades. O exemplo aí da FUSP em São Paulo, ela vai apoiar a USP. Por exemplo, nós temos que ela apoia com material de laboratório, informática, peças de reposição, acessórios, bolsas, etc. Então, são entidades de apoio. Só uma anotação minha aqui embaixo, olha, são pessoas privadas que trabalham dentro do órgão público, usam os trabalhadores do órgão público e arrecada dinheiro dentro do mesmo, mas gasta como se fossem privados. Esse recurso aqui é gasto como se fosse uma empresa privada, não possui a fiscalização do poder público. Por isso também que é bastante criticado pela doutrina, porque há uma falta de fiscalização. Então, o último ente de cooperação são essas entidades de apoio. Pessoal, na aula de hoje nós falamos de consórcios públicos e esses entes de cooperação, Sistema S, Organização Social, entidade de apoio e organização da sociedade civil de interesse público. Como eu já falei, é um assunto não muito cobrado em concurso público, por isso nós não vamos esmiuçar mais. Na próxima aula a gente vai falar sobre órgãos públicos, aí sim um assunto que a gente tem que dar muita atenção para os detalhes. Órgãos públicos, eu espero você na próxima aula. Muito obrigado, valeu!